Um gênio conhecido como o Criador usou a viagem no tempo para criar sua Terra ideal, impedindo sistematicamente que qualquer um se tornasse um super-herói, e estabelecendo um conselho secreto de super-vilões, que é conhecido como o Conselho do Criador, que governa o mundo todo das sombras. Eu sou o Comic e hoje faremos o resumo e análise da edição número 1 até a edição mais recente, que é a número 4 da HQ Ultimate Wolverine. Não se esqueça de deixar seu like para ajudar o canal e se ainda não é inscrito, se inscreva para não perder mais nada sobre esse novo Wolverine. E sem mais demoras, vamos para a HQ. A HQ começa nos introduzindo ao universo Ultimate, explicando que um gênio diabólico, conhecido como Criador, usou a viagem no tempo para criar sua Terra ideal. Ele impediu sistematicamente que qualquer pessoa se tornasse um super-herói e estabeleceu um conselho secreto de supervilões, o Conselho do Criador, que governa o mundo das sombras. A República Eurasiana, governada com punho de ferro pela implacável trindade formada por Colossus, sua irmã Illyana, Magia e o Ômega Vermelho, se tornou um dos lugares mais perigosos do mundo para qualquer atividade mutante. Esse trio criou a Direção X, uma divisão secreta do governo destinada a explorar os poderes genéticos únicos apresentados pela espécie mutante, sob a liderança da doutora Alonia Prostovich. No entanto, nenhum poder existe sem seus freios e contrapesos. Um grupo secreto, chamado a Oposição, surgiu com o objetivo de libertar os mutantes da exploração e do controle da República. A HQ realmente começa com um avião sobrevoando a fronteira entre a República Eurasiana e Lativeria, no espaço aéreo da REV. Dentro do avião, alguns soldados conversam entre si enquanto observam alguém. Um dos soldados pergunta ao outro se essa pessoa misteriosa pode ouvi-los. O outro responde que é melhor perguntar diretamente, mas o primeiro soldado diz que tem medo e, por isso, prefere não arriscar. Logo descobrimos que a pessoa misteriosa é ninguém menos que o Wolverine. E, meus amigos, que visual incrível ele apresenta. Um traje mais sério, com tons de vermelho e preto, que só torna o personagem ainda mais impressionante. Voltando à HQ, um dos soldados comenta que ouviu falar sobre o Wolverine ter sido parte de um experimento que deu errado na União Norte-Americana. Ele acrescenta que, quando o Wolverine está na floresta, ele próprio diz que não é mais um homem, mas um monstro, e que teria sido feito de pedaços de cadáveres de soldados que morreram em combate. E, para finalizar, Logan afirma que não pode morrer. Eles o explodem, o esfaqueiam, atiram nele, mas ele sempre volta, como se nada tivesse acontecido. Nesse momento, Logan se levanta, assustando ainda mais os soldados. Desesperados, os soldados começam a pedir desculpas pelo que disseram, mas tudo que Logan queria era abrir o compartimento do avião, pois já havia chegado ao seu destino. Para confirmar o que os soldados disseram, Logan salta do avião sem paraquedas. Voltamos, então, ao passado de Logan, onde vemos dois soldados em uma floresta procurando por alguém gravemente ferido. E, como já se pode imaginar, Logan é o único a sobreviver e a escapar dessa situação. Os soldados comentam sobre um ataque aéreo que deixou alguns sobreviventes, mesmo após uma grande explosão. Um deles afirma que, se dependesse dele, todos os cães da oposição terrorista já teriam sido exterminados. No final, ele atira na cabeça do último sobrevivente. De volta ao presente, Logan chega até uma igreja no topo de uma montanha, que está sendo fortemente protegida. Alguns homens começam a questionar o que está vindo em sua direção. Um deles até acredita que é um míssil, mas logo terão sua resposta. Após a queda de Logan no local, uma nuvem de poeira se levanta, impedindo completamente os dois homens de enxergarem qualquer coisa. Um deles, chamado Dom, escuta apenas um estralo antes de ser completamente destroçado. E, claro, já podemos imaginar o destino do outro homem. Dentro da igreja, estão Mística e Noturno. Aqui, Noturno aparece como um padre, algo que combina bem com ele. Os dois conseguem apenas ouvir os gritos que ecoam do lado de fora da igreja, resultado do ataque implacável de Wolverine. Mística ordena que todos os soldados se armem e fiquem prontos para o que está por vir, enquanto Noturno, com pavor estampado em seu rosto, grita para que seus irmãos e irmãs saiam dali o mais rápido possível. Voltamos ao passado de Logan, onde a doutora Alonia comenta que ele não se adaptou muito bem à cela. Illyana, por sua vez, pergunta se Logan é o mesmo espécime que sobreviveu ao ataque aéreo no complexo da oposição nos arredores de Rasputingrado. Alonia acrescenta que Logan sobreviveu a uma bala queima-roupa disparada contra sua cabeça. Ela também explica a Magia que o espécime regenerou seu corpo em tempo recorde e ainda teve força suficiente para eliminar o soldado que atirou nele. Isso só evidencia o quão insanamente
forte o Wolverine é, além da incrível eficácia de seu fator de cura, que parece ser algo absolutamente incomparável, até mesmo impressionando o Ômega Vermelho. Alonia continua dizendo que Logan é originalmente da União Norte-Americana, assim como algumas das outras forças da oposição. No entanto, Logan não disse uma palavra desde que foi capturado e levado para Moscou. Colossus, curioso, pergunta a Alonia o que deve ser feito com o espécime. Ela responde que seu último fracasso foi relacionado a tentativas de aprimoramento esquelético, mas acredita que, com Logan, dessa vez tudo pode dar certo. Mesmo com a advertência de Colossus de que ela não pode falhar novamente, Alonia insiste em continuar com o experimento. Enquanto isso, Logan começa a tentar quebrar sua cela. Magia comenta que Logan é selvagem, mas Alonia argumenta que, por enquanto, sim. Contudo, o que torna Logan diferente dos outros espécimes é o seu instinto e sua capacidade de sobrevivência. Ela cita um exemplo. Tentaram administrar um sedativo em Logan 4 vezes, e em todas as tentativas, o técnico que aplicou o sedativo foi eliminado. Colossus comenta que, se Logan não pode ser controlado, ele é inútil. Porém, Alonia rebate dizendo que Logan não é o único espécime sob estudo. Ela faz referência a um telepata que eles possuem no local, afirmando que, uma vez que conseguirem controlar Logan, a oposição não será mais uma ameaça. Alonia insiste que Logan tem um valor inestimável para os planos deles. De volta à igreja, Logan consegue entrar. Noturno, em choque, afirma que conhece o homem que está os atacando. No entanto, antes que ele possa revelar quem é, Mística ordena que seus soldados abram fogo contra Logan. Enquanto Wolverine avança em seu ataque brutal, Noturno começa a orar o Salmo 24 enquanto se esconde, tentando manter a calma diante do massacre. Enquanto isso, Wolverine elimina vários soldados de maneira cada vez mais violenta, enviando-os para a terra do pé juntos sem hesitação. Quando chega o momento de Logan confrontar Mística, ela se transforma em ninguém menos que o Fanático. Porém, isso não intimida Logan, que avança com toda sua fúria. Mística até consegue acertar alguns tiros contra ele, mas eles são insuficientes para detê-lo. Por fim, Wolverine corta tanto a arma de Mística quanto seu pescoço, deixando-o agonizando até a morte enquanto ele parte em busca do último sobrevivente. E, falando nisso, que fase insana desse Wolverine. Com esse visual impressionante em vermelho e preto, ainda mais intimidador que o clássico, ele coloca medo em qualquer inimigo. Com esse novo visual, seus inimigos já estão praticamente mortos antes mesmo de sua chegada. Voltamos novamente ao passado de Logan, onde alguns cientistas, enquanto realizam experimentos, questionam se ele está realmente sedado. A doutora Alonia os tranquiliza, afirmando que a mente de Logan agora está vazia, pronta para ser moldada de acordo com suas vontades. Ela declara que, a partir de agora, a lealdade de Logan será exclusivamente República Eurasiana. Alonia também enfatiza que, mesmo com a mente vazia, Logan manterá seu instinto de sobrevivência, algo único. Ela ainda comenta que Colossus nunca encontrará outro espécime como Logan em toda sua vida, reforçando sua singularidade. Segundo Alonia, o Logan de antes está morto, e Logan, como ele era chamado, não existe mais. Agora, ele será conhecido como Soldado Invernal. De volta à igreja, Noturno tenta conversar com Logan. Ele diz que sabe quem Logan é e que talvez o homem que ele conhecia já não exista mais, devido ao que fizeram com ele. Ainda assim, ele afirma que aquilo que está diante deles não é o verdadeiro Logan. Chamando-o de Mainfreud, Noturno implora para que Logan pare, dizendo que não quer lutar contra ele. No entanto, Logan tem outra ideia e avança com tudo para cima de Noturno. Noturno, em lágrimas, diz que sente muito enquanto começa a lutar contra Logan. Ele pede desculpas, afirmando que faz o que faz porque precisa. Com isso, Noturno inicia uma série de teletransportes, atacando Logan de diferentes ângulos. Porém, mesmo ferido, Wolverine consegue derrotá-lo, graças ao seu extraordinário olfato, que o ajuda a prever onde Noturno iria reaparecer apenas pelo cheiro. Assim, Logan crava suas garras no peito de Noturno, sem hesitação ou piedade. Nos momentos finais, Noturno chama Wolverine pelo seu antigo nome e apelido. Ele diz que, se ainda houver um resquício do amigo que conhecia dentro daquela criatura, irá rezar para que Logan encontre forças. Entre lágrimas, Noturno se desculpa, dizendo que sente muito por não terem sido rápidos o suficiente no dia do ataque que transformou Logan. Ele confessa que ele e seu companheiro voltaram ao local em busca de Logan, mas já era tarde demais. Com um último suspiro, Noturno promete que eles sempre voltariam por ele, antes de finalmente morrer. Após Logan sair da igreja, a história nos leva novamente ao passado de Logan. Lá, vemos Logan sofrendo uma lavagem cerebral conduzida por um general, enquanto ele observa fotos de Noturno e Mística. O general descreve essas pessoas como covardes, dizendo que estão erradas em todos os aspectos. No entanto, ele afirma que tanto ele quanto essas pessoas têm algo em comum: sabem lutar. Mas, segundo o general, apenas ele sabe como vencer. Nesse momento, descobrimos que Mística e Noturno são fugitivos. O general revela que eles escaparam há 2 anos do campo de Berlim Oriental. Ele explica que eles poderiam ter sido parte da solução, oferecendo seus corpos e habilidades à República. Porém, escolheram fugir. O general, por outro lado, enfatiza que Logan é diferente
finalmente, um verdadeiro lutador. Ele declara que Logan não é apenas parte da história, mas que ele é a história. Voltamos ao presente, onde Logan está dentro de um avião, retornando para casa. Ele olha para sua máscara ensanguentada e, com a cabeça baixa, começa a recitar o Salmo 24. Nesse momento, percebemos que, mesmo após a lavagem cerebral, Logan ainda carrega uma fagulha de si mesmo. Há uma chance de que ele possa recuperar sua essência e se voltar contra a direção X. Assim, chegamos ao desfecho da primeira edição de Ultimate Wolverine. A HQ começa 30 anos atrás, no norte da América, onde vemos o Professor Thornton, um cientista responsável pelo que Logan se tornou em todas as suas histórias. Ele reflete consigo mesmo que seu projeto de armas, proposto aos seus superiores, foi adiado mais uma vez, pois ainda está passando por uma análise mais aprofundada. Ele faz essa observação enquanto examina fotos de candidatos para seu projeto, entre elas uma foto de Logan. Ainda que o projeto tenha sido adiado, Thornton observa que suas descobertas iniciais já produziram resultados úteis. Apesar de seu primeiro sujeito fundido com Adamantium, ou arma alfa, como ele o chama, ter morrido poucos minutos após o procedimento, ele e sua pequena, mas dedicada equipe descobriram um número impressionante de indivíduos com habilidades sobre-humanas vivendo entre os humanos. Neste ponto da história, os mutantes ainda eram uma espécie desconhecida para a maior parte do mundo, com pouco conhecimento sobre sua existência. O professor Thornton comenta que alguns desses indivíduos mutantes possuem a habilidade de se curar, enquanto outros demonstram uma agilidade sobrenaturalmente aumentada. Ele admite que não compreendem totalmente o potencial desses indivíduos, mas acredita que, com a aprovação do departamento, seria possível estudá-los de forma mais aprofundada. Enquanto ele reflete sobre isso, alguém entra de repente em sua sala. Essa pessoa não é ninguém menos que o Criador. O Criador entra batendo palmas e elogiando o trabalho do professor. Intrigado, Thornton pergunta quem ele é, ao que o Criador responde que é apenas um homem simples em busca de um mundo melhor. No entanto, o professor o rebate, afirmando que um mundo perfeito não existe. O Criador, com um sorriso maligno no rosto, responde ao professor que o que ele deseja é um mundo melhor. Intrigado e desconfiado, o professor pergunta o que o Criador está fazendo em sua sala, afirmando que ninguém deveria ter acesso àquele local, muito menos um completo estranho como ele. Determinado a entender, ele exige saber qual é a autorização do Criador, enquanto discretamente tenta alcançar uma arma guardada em uma das gavetas de sua mesa. O Criador, porém, reage de forma aterradora. Com um gesto cruel, atravessa um de seus dedos na cabeça do professor, sorrindo, e responde friamente: "Esta é a minha autorização." Após tirar a vida do professor, ele começa a queimar todos os documentos e equipamentos presentes na sala. Enquanto as chamas consomem o ambiente, ele declara, com um tom irônico, que o professor agora pode assistir à realização do mundo melhor que tanto mencionara, um mundo muito melhor. Por fim, ao deixar o prédio, o Criador lança uma última provocação: "Em um mundo melhor, professor, você não está nele." A história avança para o presente, na taiga eurasiana, onde um grupo de soldados caminha em silêncio pela floresta, seguindo pegadas deixadas na neve. O clima é tenso, e a sensação de perigo iminente paira no ar. Enquanto caminham, um dos soldados ergue os olhos, seu rosto tomado por medo e desespero. Ele grita para seus companheiros: "Tem alguma coisa nas árvores." Nesse momento, Wolverine surge, saltando de uma das árvores, trazendo à cena sua força brutal e presença intimidadora. Preciso destacar o quanto a arte dessa cena é espetacular. O novo visual do Wolverine é incrivelmente marcante e captura toda a ferocidade e o mistério do personagem. O que você acha desse novo Wolverine? Deixe aí nos comentários suas opiniões sobre essa renovação visual. Voltando à história, somos transportados novamente para o passado de Logan. Colossus pergunta à doutora o que aconteceria caso alguém conseguisse entrar na mente de Logan. A doutora, com um tom seguro, responde que isso é impossível e que ele não precisa se preocupar, afirmando com convicção que o Wolverine pertence apenas a eles. Magia questiona a doutora com firmeza, perguntando como ela pode ter tanta certeza de que o Wolverine não irá se voltar contra eles ou falhar. Ela argumenta que eles não são os únicos com telepatas à disposição e sugere que seria mais prudente encerrar o projeto. A doutora, no entanto, recusa a ideia, justificando que Logan já foi enviado em 4 missões, todas concluídas com sucesso. Ela enfatiza que, naquele momento, a oposição está enfraquecendo, já que Logan eliminou sozinho vários agentes importantes na fronteira oeste no mês anterior. Ainda assim, Illyana mantém suas dúvidas. Com um tom crítico, ela afirma que missões bem-sucedidas são como uma agulha no palheiro, especialmente considerando os fracassos das criações anteriores da doutora. Ela então aponta uma contradição. Embora a doutora insista que Logan não possui memória, como ela explica o que acontece quando o soldado invernal, como Logan é agora chamado, está dormindo? Illyana revela que, mesmo com os esforços da doutora para esconder isso, ela descobriu que Logan possui algumas memórias que emergem em seus sonhos. Illyana sugere que o grupo verifique pessoalmente o estado do projeto invernal. Eles então seguem para o local onde Logan estava se recuperando de sua última missão. Ao chegarem, Colossus observa Wolverine dormindo, emitindo alguns grunhidos. Antes que alguém pudesse reagir,
a doutora se apressa a explicar que aquilo faz parte de um ciclo regenerativo normal, típico de qualquer ser vivo. Por esse motivo, Logan estava sonhando. Ela admite que também preferiria que Logan permanecesse inerte, mas ressalta que isso não é uma ciência exata e requer tempo. A doutora tranquiliza Colossus, afirmando que Logan é parcialmente dócil enquanto está acordado, obedecendo apenas a eles. No entanto, Colossus, desconfiado, ordena que a doutora remova Logan de sua cápsula para que ele mesmo possa inspecioná-lo. Preocupada, a doutora tenta convencê-lo a desistir, explicando que Logan está em um estado de êxtase e que interrompê-lo nesse momento seria potencialmente perigoso. Sem paciência para argumentar, Colossus agarra a doutora pelo pescoço, olhando-a com frieza, e ameaça: "Você é descartável, então é melhor obedecer." Com a vida em risco e sem escolha, a doutora imediatamente abre a cápsula, temendo as consequências. A doutora verifica os sinais vitais de Logan e, em seguida, dá o comando Shan Vered, que, em russo, significa um passo à frente. Logan obedece, começando a caminhar em direção a Colossus. A doutora tenta intervir, explicando que Logan responde apenas a comandos verbais precedidos de instruções específicas e que, do contrário, pode reagir de forma imprevisível. Colossus, porém, a interrompe bruscamente, mandando-a calar a boca. Ele afirma que não precisa de ninguém ditando como lidar com aquele espécime, pois sabe como tratar criaturas como Logan e que comandos verbais não são necessários. Demonstrando sua força, Colossus ergue o Wolverine pelo pescoço enquanto encara o homem com frieza. Ele declara que criaturas como Logan só reconhecem e respeitam a violência. Para Colossus, ao contrário do que a doutora acredita, homens como Logan compreendem que não existe algo como segurança. Cada segundo da existência é uma batalha, e há sempre algo ou alguém pronto para tirar o que é deles. Colossus continua seu discurso, declarando que homens como Logan reconhecem quem está no caminho deles e que, se não forem esmagados ou confrontados com verdadeiro poder, eles irão resistir. Em um gesto brutal, Colossus arremessa o Wolverine para longe e afirma que eles precisam reforçar a ideia de que o lugar daquele soldado invernal é sob seus pés. Em seguida, Colossus se dirige à doutora, informando que ele, Illyana e Ômega Vermelho querem ver o soldado invernal em ação. Ele explica que enviaram 10 de seus melhores soldados para perseguir Logan em um cenário de combate completamente monitorado. Antes de sair, Colossus faz uma advertência à doutora, dizendo que este também será um teste para ela. Se o Wolverine falhar, eles irão reconsiderar o relacionamento dela com a Direção X. Sem escolha, a doutora concorda com as condições impostas, embora demonstre uma preocupação velada com o estado de seu soldado invernal. Não era uma preocupação com Logan como pessoa, mas com o sucesso de seu experimento. Voltando-se para Logan, a doutora o informa que ele tem uma nova missão e ordena que se levante. No presente, os soldados que estavam sendo atacados por Logan entram em pânico, disparando em todas as direções na tentativa de localizá-lo. No entanto, eles sequer conseguem perceber para onde o Wolverine foi. Eles já haviam sofrido sua primeira baixa, o soldado que inicialmente avistou Logan. Os soldados cessam fogo, olhando ao redor com inquietação e perguntando-se uns aos outros o que os havia atacado. Por um momento, cogitam a possibilidade de terem sido emboscados pela oposição, mas logo descartam essa ideia. Enquanto continuam rastreando Logan, um dos soldados comenta sobre uma história que sua avó costumava contar quando ele era criança, sobre uma criatura da floresta chamada Lash, que, quando perturbada, devolvia sua fúria às pessoas. Outro soldado, mais abalado, afirma ter visto por um breve instante o que os atacou. Ele descreve a criatura como algo que se movia de quatro, como um animal ou um demônio. A declaração só aumenta a confusão entre o grupo, que começa a discutir freneticamente sobre o que poderiam estar enfrentando. Nesse momento, um dos soldados diz com firmeza que o que os atacou não era nem um espírito nem um demônio, era o soldado invernal. A reação do grupo é de ceticismo. Muitos afirmam que o soldado invernal é apenas um mito. Contudo, o soldado que falou rebate, um mito que acabou de cortar o rosto de um dos nossos companheiros. Se esse mito for real, então os mitos estão ficando cada vez mais perigosos. Os soldados começam a questionar por que estão caçando o soldado invernal, já que os rumores indicavam que ele era um dos homens deles, uma ferramenta da República Eutanásia. No entanto, ao notarem as câmeras espalhadas pela floresta, deduzem que tudo aquilo não passa de um treinamento. Apesar do medo, dizem uns aos outros que, mesmo que morram, é melhor darem um belo show antes de partirem. É então que Logan surge silenciosamente das sombras da floresta, movendo-se como se fosse uma extensão das próprias árvores e plantas ao seu redor. Sem emitir um som além do necessário, a única coisa que os soldados escutam antes de encontrarem seu fim é o som metálico das garras de Wolverine sendo sacadas. A cena corta para Logan novamente, agora caminhando com todas as cabeças dos soldados amarradas em suas mãos. Ele se aproxima de uma das câmeras, solta as cabeças no chão e encara diretamente o dispositivo antes de destruí-lo com um golpe. Do outro lado da câmera, Colossus observava atentamente tudo que Logan havia feito. Ele e a doutora trocam olhares e, com um tom quase de admiração, comentam que o que Logan fez foi verdadeiramente belo. Nas últimas páginas da HQ, encontramos um memorando enviado ao Ministério
Ministério da Defesa, no qual é informado que Colossus e a doutora solicitaram soldados para um treinamento especial. A operação recebeu o codinome de Operação Taiga, e o restante dos eventos, como já sabemos, se desenrolou a partir daí. Para finalizar a história, há a transcrição de registros ditados de forma privada pela doutora, catalogados como confidenciais para fins de arquivamento. A transcrição diz o seguinte: está frio neste escritório. Deixe para os líderes da República Eurasiana a decisão de cortar o aquecimento em seu próprio prédio durante um congelamento de inverno. Vou ter que lembrar de enviar uma solicitação. Esse encerramento sugere uma reflexão melancólica e fria, tanto no literal quanto no figurado, deixando um ar de mistério para as próximas páginas da vida de Logan e do experimento. Os Rasputins têm sido extraordinariamente céticos em relação ao meu programa Soldado Invernal, culminando em um confronto no laboratório do Soldado Invernal. Tudo isso é infundado, é claro, já que o Soldado Invernal não demonstrou nada além de sucesso desenfreado em todas as missões em que foi destacado, incluindo aquele ataque incrivelmente eficaz à base da oposição em Saint Michael no mês passado. Embora as outras missões tenham sido menos memoráveis, elas não foram menos bem-sucedidas. A líder Illyana, em particular, parece desprezar o próprio Soldado Invernal, embora talvez seu desgosto tenha mais a ver com seu desdém por mim e meus métodos. Onde o líder Piotr e o líder Rossovich devo acrescentar um trunfo para promover a causa da República, a líder Illyana vê uma ameaça ao seu poder, não disfarçar meu descontentamento com ela e suas atitudes infantis em relação à governança e liderança fales concisamente com ela, embora dentro da razão. Não desejo sentir a ira de sua espada, como meu predecessor fez. Talvez ela tenha inveja do meu sucesso sob seu olhar atento. A oposição surgiu. Sob o meu, ela viu derrota após denota. Temo que a relutância da líder Illyana em aceitar o programa o coloque em risco e pior, temo que isso coloque toda a diretoria X em risco. O líder Piotr parecia estar entretendo sua posição, o que levou diretamente ao confronto no laboratório que mencionei brevemente antes. Claro, Soldado Invernal permaneceu dócil apesar das hostilidades, pois ele foi programado com várias medidas para garantir que no mínimo ele nunca ataque os líderes Illyana, Piotr ou Rossovich, ou eu mesma. Nesse caso, Leso inclui o uso de frases de código que efetivamente o desligam como uma máquina conhecida apenas por mim. Ele pode ser um espécime vivo, mas ele realmente não é diferente de um dos módulos XS que tenho testado. E como eles, ele é meu. O que salvou Soldado Invernal de mais tormento foi uma proposta. Os líderes desejam ver Soldado Invernal em ação contra um inimigo formidável. Poderíamos ter programado sentinelas, ou os novos módulos XS para combatê-lo, talvez até programado um novo cenário Pasnaia com Nata. Mas eles decidiram criar uma operação falsa na taiga eurasiática. Eles temem que os soldados se retraiam se souberem que é um teste de um ativo da República. Então, eles falsificaram uma série inteira de documentos e enganaram o Ministério da Defesa a acreditar que está implantando suas melhores tropas escolhidas a dedo por nossos líderes para matar um possível inimigo da oposição. A floresta será equipada com câmeras, e Soldado Invernal será liberado horas antes. Com parâmetros de missão semelhantes. Matar a oposição? Os líderes acreditam que está uma tarefa formidável, que testará as habilidades afiadas do Soldado Invernal na batalha contra os soldados mais temíveis e destemidos da República Eurasiática. No entanto, eles não sabem o que eu sei. Esses soldados estão mortos antes mesmo que seus pés toquem o chão. E assim termina a segunda edição de Ultimate Wolverine. A HQ começa a 80 quilômetros de Smolensk, em meio a uma tempestade de neve. Ali vemos uma mulher misteriosa em um ponto de ônibus, esperando por alguém. Não muito tempo depois, um carro chega até o local. Dele saem Gambit e Kitty Pryde. Após saírem do carro, eles vão até a mulher misteriosa e perguntam para ela quem a mandou até aquele local. Ela responde que o arcanjo foi o responsável por lhe passar aquela localização e a mandou ir até lá, após ela ter conseguido escapar do controle da República e ser recrutada pela oposição fora de Varsóvia. Por fim, ela diz que foi até ali pois quer lutar ao lado da oposição. E, quando retira seu capuz, vemos que essa mulher misteriosa se trata de Natasha Romanoff, a Viúva Negra. Gambit olha para Natasha e pergunta se ela sabe dirigir, explicando que eles estavam precisando urgentemente de um motorista, já que o último foi morto durante um ataque da República. Kitty intervém, complementando que a oposição precisa de toda a ajuda possível que puder encontrar. Natasha, por sua vez, encara ambos e responde com um leve tom de ironia, dizendo que sabe fazer muitas coisas além de apenas dirigir. Após isso muda para os túneis de esgoto abandonados abaixo de Smolensk. Ela, Logan, acompanhado de uma pequena equipe, está em uma missão para rastrear membros da oposição. O ambiente úmido e sombrio transborda tensão enquanto eles se movem furtivamente, atentos a cada som e sombra. Voltamos algumas horas antes, na base da diretoria X. No auditório, um general dirige-se aos presentes com uma avaliação da última operação. Ele relata que, no ataque à oposição realizado na semana anterior, eles conseguiram eliminar com sucesso um veículo inimigo que seguia em direção a Rasputingrado. No entanto, lamenta que os verdadeiros alvos,
Gambit e Kit tenham sobrevivido, e apenas o motorista, Gregor Smerdiakol, tenha sido morto durante a emboscada. O general prossegue, afirmando que Gambit foi o responsável pelo massacre de Mikhail na primavera passada, em Novosibirsk, um ataque que resultou na morte do líder Mikhail Rasputin. Ele enfatiza que aquele foi apenas o início dos planos de Gambit, e que cada evento subsequente reivindicou propriedades estratégicas e incontáveis vidas pertencentes à República. O general explica ainda que, no mês anterior, a República perdeu um de seus bens mais valiosos, Natasha Romanov, a quem ele se refere como Chornaya Vdova ou Viúva Negra. Ele expressa sua crença de que Natasha agora está trabalhando com a oposição, empenhada em derrubar a República. Para encerrar seu discurso, ele revela que informações confiáveis indicam que Gambit e Natasha estão atualmente em uma base da oposição próxima. Por isso, todos os presentes, os melhores combatentes da República, foram reunidos com uma única missão: dar fim a Gambit e sua trupe. Voltando aos túneis, Logan continua rastreando seus inimigos e agora sabemos de quem ele e sua equipe estão atrás. Um dos soldados presentes pergunta a outro se ele também recebeu algumas balas de adamantium, ao que ele responde que sim, e que pegou o máximo possível, só por precaução. E, meus amigos, se esses soldados estão achando que, apenas com balas de adamantium, seriam capazes de derrotar o Wolverine, acho que estão muito enganados e até confiantes demais. Ao continuarem caminhando pelos túneis, Logan avista várias luzes roxas espalhadas pelo caminho. Um dos soldados diz a Logan que aquilo são peças de xadrez, mais especificamente, rainhas. No entanto, elas começam a brilhar. Logan, sem pensar duas vezes, pega o mesmo soldado que lhe deu as informações e o arremessa contra essas peças de xadrez. Poucos segundos depois, as peças de xadrez começam a chiar e, em seguida, explodem, transformando o soldado em um esqueleto. Só pela luz roxa já dá para imaginar quem é o responsável por deixar essas peças de xadrez. Ele mesmo, Gambit, que está com toda sua equipe em uma base no final do túnel. Kit diz a Gambit e Natasha que o caminhão está carregado e pronto para partirem. Mas, como nem tudo são flores, as minas que Gambit havia deixado espalhadas pelos túneis começam a explodir, uma após a outra, o que faz com que Kit comece a se preocupar. Eles entram no caminhão e aqui, vemos que Gambit e Kit, neste universo, são um par romântico, algo que eu jamais imaginaria que pudesse acontecer. Enquanto os dois estão de love, a Viúva Negra tenta ligar o caminhão, que não quer pegar de jeito nenhum. Ela reflete sobre o desespero da situação, já que estão tentando fugir do Ultimate Wolverine, e o veículo simplesmente não colabora. Gambit ordena que todos no local peguem suas armas e apontem para a porta principal da base. Ao verificar as câmeras de segurança, ele vê apenas Wolverine. Aqui, chegamos à conclusão de que Logan usou os soldados da República que estavam com ele para desarmar as minas deixadas por Gambit da mesma forma que ele fez no início do túnel. Logan chega até a porta principal da base de Gambit e começa a cortá-la, enquanto a Viúva Negra ainda está tentando ligar o caminhão. Mas, para sua sorte, assim que Logan corta a porta e entra na base, ela consegue ligar o caminhão. Logan invade a base com sangue nos olhos, avançando freneticamente na direção de Gambit, que faz até uma piadinha, dizendo o seguinte para Logan: que garras grandes você tem. Logan começa a destroçar todos os soldados da oposição, sem dó nem piedade, transformando todos em picadinho e provocando gritos de dor e desespero. Gambit tenta ganhar tempo enquanto foge no caminhão, lançando suas cartas na direção de Logan e fazendo com que sua base exploda. No entanto, Logan consegue escapar da explosão e continua perseguindo o caminhão a pé, sem que as pessoas no caminhão percebam. Gambit comenta com a Viúva Negra que ele conhece um homem com garras, semelhante ao que os atacou. No entanto, o homem que ele conheceu tinha ossos em vez de lâminas, mas já estava morto e, mesmo quando estava vivo, lhe dava arrepios. Essa é a explicação de Gambit sobre Logan, mal imaginando que o homem que ele conheceu é o mesmo que agora o persegue com o intuito de matá-lo. Logan consegue alcançar o caminhão, e a Viúva Negra percebe e avisa Gambit. Gambit fica incrédulo, pois ele havia acertado um Rougarou com seu Royal Flash em cheio em Logan, e, pelo que sabia até o momento, ninguém seria capaz de sobreviver a uma explosão como aquela. No entanto, Logan foi capaz de sobreviver. Logan consegue entrar no baú do caminhão e, lá dentro, encontra Kit em frente a algumas crianças, pronta para lutar com Logan para protegê-las. Mas, quando Wolverine saca suas garras, ela o reconhece e o chama pelo nome de Logan. Kit manda todas as crianças se abaixarem, enquanto Logan tenta acertá-la, mas sem sucesso. Kit diz para Logan que, se for realmente ele ali atrás daquela máscara, ela não sabe o que aconteceu com ele, mas questiona porque ele não se lembra dela. Nesse momento, Kit usa seus poderes e atravessa suas mãos na cabeça de Logan, perguntando o motivo de ele não se lembrar dela. Isso faz com que o Wolverine recupere suas memórias de antes de ser capturado. Enquanto o Wolverine fica em choque no chão do caminhão, Kit diz que sente muito e o chuta para fora do caminhão. Enquanto se afasta, ela afirma que ela e Logan se encontrarão em outra ocasião.
Enquanto isso, Logan fica caído na neve, refletindo sobre o que Kit disse, e assim termina a terceira edição de Ultimate Wolverine. A quarta edição começa com vozes de vários cientistas trocando informações médicas sobre um paciente. Enquanto isso, ao fundo, um lobo ensanguentado e ferido segue sua jornada após uma intensa batalha contra outros lobos. As vozes indicam que o paciente está tremendo, confuso, questionando por que aquilo está acontecendo com ele. Um dos cientistas alerta que sua pulsação está caindo e ordena que chamem a doutora Prostovich. No entanto, antes que possam agir, o paciente entra em convulsão, seu cérebro apresenta uma atividade intensa, e agora já é tarde para hesitações. O clima de tensão aumenta quando percebem que o paciente, com as garras expostas, encara fixamente um dos enfermeiros. Alarmados, questionam se o espécime está realmente anestesiado ou se precisa de mais sedativos. Nunca o viram assim antes, parecia estar em dor e agonia ao mesmo tempo, mesmo com sedativos fortes o bastante para derrubar King Kong, como comentam, desesperados. O pânico se instala à medida que os cientistas começam a gritar pelos guardas. Enquanto alguns médicos e enfermeiros se preocupam com o estado crítico do espécime, quase à beira de um ataque cardíaco, outros estão tomados pelo medo, pois ele os encara de forma intensa e ameaçadora. Um dos médicos sugere que retirem o espécime da cama, sem saber que essa será a sua pior ideia. Outro, mais cauteloso, argumenta que a câmara não pode ser aberta, lembrando que já viram do que ele é capaz, especialmente após o que aconteceu com alguém chamado Andreev, vítima de suas garras. Ainda assim, um dos médicos, teimoso, insiste que precisam abrir a câmara para cuidar melhor do espécime. No momento em que a abre, os gritos de desespero ecoam pelo ambiente, enquanto os demais exigem que os guardas corram até o local imediatamente. Paralelamente, o lobo que seguimos em sua jornada finalmente se depara com um urso imponente. Apesar de ser muito menor, ele não hesita. Os médicos e cientistas continuam debatendo freneticamente sobre o que fazer com o espécime. Após hesitação, tomam coragem e abrem a câmara de contenção. Assim que a câmara é aberta, eles iniciam os cuidados, verificando sinais vitais, a pulsação e até suas garras. No entanto, um dos cientistas, em completo desespero, grita para que os colegas olhem para as mãos do espécime, alertando que já está na hora de colocá-lo de volta na câmara, pois seus sinais vitais estão estabilizando. Ele ordena que os outros cientistas fechem a contenção imediatamente. Enquanto isso, ao fundo, o lobo continua sua jornada e se envolve em uma batalha brutal e sangrenta contra um urso muito maior do que ele. De volta ao laboratório, os cientistas continuam administrando sedativos ao espécime na tentativa de evitar um ataque. Mas, de repente, ele desperta e, em um instante de pânico, por pouco eles conseguem pressionar o botão de emergência, prendendo-o novamente na câmara. Porém, isso não é suficiente. O espécime começa a golpear as paredes da câmara, causando rachaduras visíveis na estrutura. O desespero dos cientistas aumenta, gritos ecoam pelo laboratório enquanto exigem que os guardas cheguem o mais rápido possível. Mas é tarde demais. Antes que possam fazer qualquer coisa, o espécime quebra completamente sua contenção e o caos está prestes a começar. No entanto, ao quebrar a câmara, o espécime inicialmente permanece parado, apenas observando. Os cientistas, em pânico, começam a soar os alarmes e a chamar desesperadamente pela doutora Prostovich e pelos guardas. De repente, o espécime vira a cabeça lentamente, fixando o olhar em um dos cientistas, aquele que estava mais desesperado, gritando por ajuda. E então, o verdadeiro terror começa. O espécime avança, iniciando uma matança brutal, eliminando todos no local. O laboratório se transforma em um verdadeiro cemitério, com os gritos de desespero ecoando enquanto os cientistas imploram por misericórdia. Quando os guardas finalmente chegam, o espécime os enfrenta também, dizimando-os sem piedade. A situação atinge seu ápice quando a doutora Prostovich chega ao laboratório. Mas já é tarde demais. Mesmo com suas ordens para que o soldado invernal pare, o estrago já está feito. Uma carnificina sem precedentes tomou conta do local. Enquanto isso, a luta entre o lobo e o urso chega ao seu clímax, culminando em um lindo painel que captura o momento exato em que ambos partem para o golpe final. Voltamos ao laboratório da doutora Prostovich, onde a cena é devastadora. Logan está coberto de sangue, cercado por vários cadáveres, enquanto um único cientista sobrevivente grita em desespero, perguntando onde está sua mão. Com calma e autoridade, a doutora Prostovich consegue tranquilizar Logan e ordena que os guardas o prendam. Os soldados, aterrorizados, questionam se ela tem certeza disso. Ela confirma, garantindo que ele está sob seu controle. Sem hesitar, pede que os guardas a acompanhem, levando Logan consigo. Enquanto caminham pelo corredor, outro cientista surge, perplexo, exigindo explicações. Ele acreditava que o soldado invernal estava completamente sob controle. A doutora Prostovich responde que algo aconteceu com seu cérebro na última missão. Especula que talvez um choque tenha danificado suas funções. Mas agora, sua prioridade
é restabelecer o controle sobre Logan. Dado que os sedativos não estão surtindo efeito, eles terão que recorrer a outro método. A doutora Prostovich começa a se referir a outra pessoa, uma mulher, especificamente. Ela explica que o controle sobre Logan não se baseia em um único fator, mas sim em 3 pilares: sedativos, reeducação, manipulação e telepatia. Quando um deles falha, o outro deve se manter firme. Seja qual for a situação, eles precisam que ela, a pessoa em questão, reforce seu domínio sobre Logan. O cientista ao seu lado expressa preocupação, afirmando que o uso dessa pessoa deve ser sancionado. No entanto, Prostovich minimiza as dúvidas e diz que pedirá desculpas mais tarde, caso necessário. Eles finalmente chegam a uma porta, e a doutora usa seu cartão de acesso. Nosso destino é o cérebro, ela anuncia antes de entrar na sala. O cientista hesita e faz um comentário sombrio. Ele se refere àquele lugar como as profundezas da Terra, temendo que, ali dentro, eles se tornem apenas brinquedos para Logan. Ele confessa que nunca esteve tão fundo no Kremlin, ao que Prostovich responde secamente: ainda bem. Lá não aconteciam coisas boas. Nada de bom vinha do centro da Terra. As luzes do local se acendem, e a doutora Prostovich dá as boas-vindas ao soldado invernal. Ela afirma que, seja lá o que tenha acontecido com ele fora da base, quase cortou sua conexão com ela, mas isso pode ser corrigido. Ou melhor, essa mulher pode corrigir. Então, um detalhe revelador surge. Em vez de uma máquina para localizar mutantes, o cérebro é, na verdade, Jean Grey, conectado a um sistema com o cérebro de Xavier, que foi removido de seu corpo e agora está ligado a inúmeros cabos. A doutora Prostovich olha para Logan e diz, com autoridade, que o espécime Fênix irá consertá-lo, mantendo sua mente quebrada sob controle. A HQ termina com um arquivo que revela os acontecimentos que levaram Xavier a se tornar apenas um cérebro. O documento diz o seguinte: o corpo de Charlie Xavier permaneceu por alguns anos em um compartimento frigorífico sob o Kremlin, sob custódia da Direção X, após sua morte. Ninguém sabia exatamente o que fazer com ele. Eu havia lido os arquivos relacionados ao espécime Xavier e os achei fascinantes. Entre ele e Eric Eisenhard, chamado espécime Magneto, teriam sido capazes de dominar o mundo. Seus poderes pareciam não ter limites além da imaginação. Por isso, foram classificados como mutantes de nível ômega. Nenhum espécime dessa categoria existe atualmente em liberdade, e o único conhecido encontra-se sob controle da República. E curioso que haja tão pouca documentação sobre Xavier, ou sobre mutantes de nível ômega. Mas o pouco que encontrei foi suficiente para impulsionar meus estudos sobre o Homo superior e suas possíveis aplicações no armamento biotecnológico em favor da República Eurasiana. Após receber a devida autorização, procedi à remoção do cérebro do corpo do espécime Xavier. Ao que tudo indica, em vida, o corpo de Xavier era tragicamente frágil, enquanto seu cérebro era extremamente poderoso. Se tivesse sido preservado adequadamente, imaginei que esse cérebro poderia ser utilizado para propósitos da República. Também mantínhamos sob custódia o espécime Jean Grey, que apelidamos de espécime Fênix, em referência às suas habilidades latentes e possível possessão extraterrestre. Ver arquivo designado Fênix, consultar também incidente de Poltava. No entanto, o espécime Fênix é tão extremamente poderoso que é necessário mantê-la sedada e contida o tempo todo, confinada ao cérebro, cerebelum. Ela é alimentada e hidratada por via intravenosa, com os nutrientes mínimos para a sobrevivência. Devido à sua inatividade prolongada, seus músculos atrofiaram a tal ponto que seu corpo tornou-se praticamente inútil. Mesmo que ela, essa figura onipotente, rompesse sua contenção, como poderia escapar, se suas penas já não a sustentam? O espécime Fênix exige certo nível de sugestão constante, devido à sedação contínua. Foi quando me ocorreu: poderíamos usar o espécime Xavier para controlar a Fênix com mais eficácia. Suspenso acima dela no cérebro, ou melhor, seu cérebro desencamado, o espécime Xavier passou a emitir impulsos elétricos direcionados para acalmar, direcionar e amplificar as habilidades da Fênix. É um sistema perfeito, de fato. Nós a controlamos, e ela, por sua vez, controla os espécimes designados. A estrutura esférica do cérebro fornece amplificação adicional. Ver arquivo designado cérebro. Até o momento, utilizamos o espécime Fênix para controlar os espécimes Ursus, Krylenko e Petrovna, com variados níveis de sucesso. O maior êxito, no entanto, foi obtido com o espécime Soldado Invernal. Ela parece acalmá-lo de uma forma que os demais não experimentam. Investigarei mais profundamente essa anomalia.